Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, na verdade de literatura, não é? Hoje, e na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer algumas características do barroco na literatura. Nas últimas aulas que nós tivemos, inclusive a aula que tivemos pelo MITS, a gente falou muito sobre a literatura enquanto estética artística, né? Na arquitetura, né? Assim, vimos o conceito do que seria o antropocentrismo, o teocentrismo, né? Quem estaria no centro dessas atenções, dessas produções artísticas. E aí hoje nós vamos aprender, né, um pouquinho sobre a literatura barroca, certo? Mais especificamente sobre o poeta Gregório de Matos, certo? Então você agora vai abrir o livro de português, o nosso livro aqui, Português Contemporâneo, né? Aqui na página número 201. E aí, assim, eu vou passando os slides ou explicando para você um pouquinho sobre essa questão do Gregório de Matos, né? Sobre o barroco no Brasil. Então, vamos lá. Inicialmente, como nós vimos no capítulo anterior, foi na cidade de Salvador que mais se desenvolveram as práticas literárias do Brasil no século XVII. Lembrando que quando a gente fala, né, século XVII, aqui nós estamos falando sobre os séculos de 1600, né, a época que o barroco, digamos, chegou aqui no Brasil. E assim, quando nós falamos também assim barroco desses séculos, normalmente nós nos referimos à arte, né, à arquitetura, à arte sacra, não é? Então assim, além de ser o centro do escoamento do açúcar e do tabaco do recôncavo baiano, Salvador era a capital, lembrando, Salvador nessa época era a capital do Brasil, né? Então era o centro do poder político administrativo da colônia brasileira, né? Lembrando que nessa época o Brasil ainda pertencia a Portugal. Então, o que era a literatura brasileira, na verdade, era a literatura portuguesa, né? Basicamente, então, a gente tinha esse vínculo. Assim, foi nessa vida urbana, enriquecida por relações sociais, que iam além do caráter comercial e político, que surgiram os autores do barroco no Brasil. Então, foi nesse contexto, ali em Salvador, século XVI, que surgiram os primeiros autores do barroco aqui no Brasil. Quando a gente fala agora de barroco, como literatura, não é? Nesse contexto, a produção literária desses autores foi, por um lado, um meio de expressão de sentimentos pessoais profundos. Vamos anotar e lembrar esse termo aqui, um meio de expressão de sentimentos pessoais profundos. É aqui que entra o termo subjetividade, certo? Subjetividade. O termo subjetividade refere-se ao sujeito, algo que é próprio do sujeito. Né? Então, quando você tem, por exemplo, uma poesia, um poema, aliás, bem subjetivo, a gente vai querer dizer que nós temos o poema primeiro antropocêntrico, porque o que vai estar no centro das atenções são esses sentimentos, são essas questões humanas, não é? E o que vai estar no centro são justamente esses sentimentos pessoais bem profundos, essas angústias da alma, esses amores, né? Essa talvez inconformismo com algumas questões também sociais que vão estar presentes então no barroco. Só que aí vamos lembrar que o barroco ele significa pedra irregular, né? Então o homem barroco ele era meio dividido, né? Vamos lembrar que vai ter sempre essa ideia dessas antíteses, né? Lembrando também que nós estudamos que no barroco a gente vai ter essa representação, digamos, do artístico em tons mais escuros, né? Mais sombrios, né? Muitos detalhes, a forma, né? A ideia dos que a gente também estudou na nossa última aula, a ideia justamente de você ter na arquitetura esses lados iguais, né? A simetria, formas simétricas. Né? Então, se por um lado nós temos então na produção barroca, né, no poema barroco, esse sentimentalismo bem profundo, por outro, um instrumento de crítica a figuras daquela sociedade. Olha aí, crítica. Então, assim, vamos lembrar que a crítica geralmente ela é bem construída na literatura, né? A crítica ela tem um caráter bem artístico, então vão aparecer umas figuras, as representações de criticar a sociedade da época, né? Então, principalmente lembrando esse vínculo do Brasil com Portugal. Assim como de moralização e difusão da fé católica. Então a gente também tem aqui esses três
pilares. Então, primeiro, a questão do subjetivismo, o lirismo, né? A questão de uma crítica social e a questão da fé, principalmente a fé católica. Vamos lembrar, mais uma vez, que quando a gente fala em barroco, nós estamos falando dessa divisão. O homem está ali perturbado, né? Ele está confuso em relação a ele mesmo, não é, né? Ora é o céu, ora é uma poesia teocêntrica, ora é uma poesia mais antropocêntrica, não é? Tradicionalmente, considera-se como marco inicial do Barroco a obra Prosopopeia. Muito importante lembrarmos disso, do Bento Teixeira, a obra inicial do Barroco do Brasil, 1601, iniciozinho mesmo do século XVII, constituído por um poema que imita os Lusíadas em diversos aspectos. Tá, então o que é os Lusíadas? O Lusíadas é um poema épico, certo? Quando a gente fala de poema épico, geralmente é um poema que vai trazer as aventuras de um herói, certo? As conquistas de um povo. E o termo Lusíadas lembra o nome luso, que luso é o quê? Portugal, né? Português. Então, nos Lusíadas vai estar os Lusíadas de Luís Vaz de Camões, né, principalmente. Em Os Lusíadas você vai ter essas conquistas de Portugal, né? A gente está falando da época das grandes navegações, né? Portugal conquistando os territórios, né? Até hoje nós temos essa herança, né? Qual é o idioma que nós falamos? Não é o brasileiro, é o português, é a língua portuguesa. Então, nessa época aqui, né, o poema Prosopopeia, do Bento Teixeira, vai lembrar essa obra Os Lusíadas, do português Camões, não é? Contudo, a produção de Gregório de Matos é a expressão mais importante da poesia barroca. Então, a expressão mais importante a gente vai ter na poesia quem? Gregório de Matos. Né? Além de Gregório de Matos, destaca-se no barroco brasileiro Bento Teixeira, autor de Prosopopeia, também, né, Botelho de Oliveira e Frei Itaparica na poesia. E Padre Antônio Vieira, com seus belíssimos sermões, Sebastião da Rocha Pita e Nuno Marques de Pereira na prosa, ou seja, no texto narrativo, né, na prosa. Bem, sobre a poesia do Gregório de Matos, o que a gente tem? Seguindo os princípios do barroco europeu, ou seja, tem sempre esse vínculo, né, com o que estava em voga na Europa, a poesia de Gregório de Matos baseia-se no cultismo de Gângora e no conceptismo de Quevedo, certo? Esses conceitos, né? Sua lírica é marcada pelo conflito, olha aí o termo, sua lírica é marcada pelo conflito, pelos antagonismos, né? Essas coisas exteriores, pela oposição entre a vida e a morte. Lembre sempre desse termo oposição, contrastes, né? A gente viu aquele poema Guerra, dos Arrais, e aí o eu lírico lá dizia, né? Dentro de mim uma guerra entravada entre o bem e o mal, a morte e a vida. Então essa ideia desses contrários, né? Essas antíteses, esses opostos, é bem característica da poesia barroca. Bem como a fusão de elementos opostos, revelando o desejo de atingir uma unidade sintética. Na lírica amorosa do autor, aí a gente já tem aqui, ó, lírica amorosa, né? Já é uma poesia mais subjetiva, mais lírica, mais romântica, digamos assim. Destacam-se na poesia do Gregório de Matos o conflito entre o amor carnal e o espiritual. Mais uma vez a ideia do conflito entre o amor, primeiro o amor da carne e o espírito, né? Essa confusão do homem barroco, né? E o retrato da figura feminina por meio de metáforas, né, que a gente já sabe muito bem. Então, o anjo, né, os anjos, por exemplo, aqui no Barroco no Brasil, Aleijadinho representa muito bem o Barroco através da figura dos anjinhos, gordinhos, bochechudos, os olhos esbugalhados, né, para representar essa riqueza, né, desses anjos, enfim. Comparações, antíteses, ou seja, esses contrários, né, bem e mal, noite e dia, antítese, e o paradoxo, né, que é essa figura de linguagem, que é quando, por exemplo, algo existe e se espera algo, mas não é. Confuso, né? Por exemplo, um paradoxo moderno. A gente consegue, sei lá, visitar outros países, encontrar micro-organismos, nos outros planetas, mas há micro-organismos que nos dominam aqui. Então, né, era para ser mais simples. Então, isso é um paradoxo, né? A lírica religiosa é marcada pelo conflito entre o pecado e o perdão. Mais uma vez a ideia de pecado, mais uma vez a ideia de opostos. Pecado, perdão. Além dos sentimentos de culpa e consciência da efemeridade da vida.
a vida é efêmera, tudo é passageiro, não é, tudo passa, é isso que significa, tá? Já na poesia satírica, vamos lembrar que na sátira você tem o quê? Uma crítica, uma tiração de onda, vou usar esse termo, né? Acompanhem no livro. Gregório de Matos não poupa palavrões, ele usa sim esses palavrões, nem críticas de diferentes classes da sociedade baiana de seu tempo, como o clero, a crítica ao clero, que não é necessariamente a religião, tá, pessoal? Os governantes, os comerciantes, os mestiços, os negros, os índios. Sua crítica revela os valores e preconceitos da época. Sua crítica revela os valores e os preconceitos da época, não? E ao se direcionar ao que o autor considerava absurdo e inaceitável, tematiza o desconcerto do mundo, ou o mundo às avessas, né? Nessa perspectiva, Gregório de Matos idealizava o passado, olha só, idealizava o passado, lembrando que esse passado era muito melhor, era mais bonito, era mais perfeito, da cidade de Salvador, e agredia aqueles que, no seu modo de ver, invertiam a ordem do mundo, né? Como o índio fidalgo ou mulato que ascendia socialmente. Então, assim, claramente racista, se bem que o conceito de racismo não existia na época, mas era justamente crítico ferrenho a esse negro que ascendia, ou seja, que ele subia, que ele tinha cargos, que ele era alguém na vida naquela época. Então ele era bem avesso a isso. E isso aparece muito nessa poesia crítica. Vamos lembrar que esse era o espírito daquela época, o Zeitgeist, como a gente viu, naquela época. Tudo bem, o espírito da época era o racismo, não existia esse conceito, mas era assim que os negros, os índios eram vistos. Outro aspecto importante da poesia satírica do Gregório de Matos é o trabalho com a linguagem, que foge aos padrões do barroco, pela incorporação de vocábulos indígenas. Então, olha só, tinha vocábulos indígenas que apareciam nessa poesia, e africanos também, a língua portuguesa, culta e europeia, e ao soneto. O que é o soneto? O soneto, para começar, gente, é aquele poema que tem quatro estrofes, sendo que as duas primeiras têm 4 versos cada e as duas últimas 3 versos cada, totalizando 14 versos. Soneto, 4 estrofes, as duas primeiras de 4 versos, as duas últimas de 3. Então, vocábulos indígenas, por exemplo, são as palavras que têm o cedila, açude, açúcar, açu, são palavras de origem indígena, certo? O cedila só existe aqui no português do Brasil. E palavras de origem africanas, por exemplo, deixa eu ver aqui, o nome de algumas danças, quilombola, né? Enfim, quilombo, né? São alguns exemplos de palavras de origem africanas que estavam sendo colocadas naquela língua portuguesa, né? Explorando o jogo de palavras, o poeta promoveu um tipo de miscigenação da linguagem. Miscigenação é mistura, né? Poética, buscando uma atitude barroca na unidade e na diversidade. Olha, a unidade na diversidade. A percepção crítica, a força dos jogos sonoros e o léxico ferino, léxico é esse vocabulário, né? Jogos sonoros, o som dessas palavras, fizeram de Gregório de Matos um dos principais poetas satíricos da literatura brasileira. Lembrando que a poesia satírica é essa poesia da crítica, né? A sátira é uma crítica. Anote aí e não esqueça. Sobre a questão de Gregório de Matos e tradição literária, no livro também tem essa outra informaçãozinha. É muito comum os poemas de Gregório de Matos apresentarem variações de vocabulário de uma edição para outra. E também haver dúvida em relação à autoria de alguns textos que lhes são atribuídos, né? que dizem que são dele. Isso acontece pelo fato de não se conhecer nenhum texto assinado por ele, pelo próprio poeta, nem mesmo nenhuma publicação de obra dele enquanto ele estava vivo, foram obras póstumas. Apesar disso, a sua obra, além de ter um caráter importante documental, né? Documental porque vai nos trazer essas informações do Brasil da época, pois retrata a sociedade baiana do século XVII, lembrando que Salvador era a capital do Brasil, né? Em razão do alto nível artístico, é reconhecida como a fundadora da tradição lírica no Brasil, certo? Então, apesar de não ter lançado nenhum livro na época e nenhum poema ser assinado por ele, mas esse tem um valor documental muito grande para a gente conhecer o Brasil de então, tá? Na sequência, no foco do texto, nós vamos ter aqui 3 poemas, né? Que nós vamos perceber essas características e eu vou comentar cada um deles. Primeiro vamos observar que o primeiro texto é um soneto, olha só.
você tem aqui 1, 2, 3, 4 estrofes. A primeira estrofe, 4 versos, a segunda estrofe, 4, a terceira, 3 e a quarta, 3 também. Então, esse primeiro poema é uma lírica amorosa. Vamos ver a característica. A Maria dos Povos, a futura esposa. Maria dos Povos, olha a representação aqui, não? Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia. Enquanto com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora, quando vem passear-lhe pela fria. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata toda ligeireza e imprime em toda flor a sua pisada. Oh, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Então vamos fazer alguns comentários sobre essa poesia. Primeiramente, aqui nessa poesia a gente vai ter uma presença de um conceito latim chamado de... Vamos lembrar? É justamente esse conceito que significa carpe diem. Vou colocar aqui carpe, C-A, olha o aqui. Não vou nem tentar, carpe diem. Depois eu escrevo para vocês. C-A-R-P-E-D-I-E-M, carpe diem. O que é o carpe diem? O carpe diem é essa filosofia que vai dizer o seguinte: olha, aproveita a jovialidade, aproveita enquanto você é jovem, porque tudo é passageiro. Hoje você está bonito, hoje é uma flor que desabrocha, bela, mas amanhã você vai morrer. Então, essa poesia traz a questão da efemeridade da vida, como a vida é efêmera, é passageira, não é? Nada fica, porque justamente ela vai dizer assim no final: goza, aproveita essa flor da mocidade. Porque um dia você vai ser na terra, vai estar o que? Vai ser cinza, vai ser pó, vai ser sombra, vai se transformar em nada. Então, essa é a característica do homem barroco. Aqui, o primeiro elemento é a questão do carpe diem, anotem aí. Então, e depois é justamente essa ideia, dessa jovialidade, né? Dessa vida, e depois a ideia da morte. Então, olha os contrários, né? Essa divisão, nem só vida e nem só morte nessa poesia. Tudo bem? Vamos ao segundo texto. Já o segundo texto, na quarta-feira de cinzas, a gente já vai ter, pelo próprio termo, uma religiosidade, né? Uma poesia religiosa, um tom mais religioso. Também nós temos um soneto aqui, porque nós temos 1, 2, 3, 4 estrofes, 4 versos, 3 versos, 3 versos. E assim, tem umas palavras aí um pouquinho mais diferentes, a gente não usa hoje, que o vocabulário está embaixo, né? Por exemplo, amainar, que é sossegar, se acalmar. Baixel é um barco, um navio. Ferrar é jogar âncora. Inchar o pano, inflar as velas, né? Da embarcação, né? Lenho é embarcação. Pelejar, que a gente muito usa ainda, né? Essa ideia de lutar, batalhar. E a proa é essa parte dianteira, né? De uma embarcação. Então vamos ao poema. Que és terra, homem, e em terra hás de tornar-te. Te lembra hoje Deus por sua igreja. Do pó te faz espelho em que se veja a vil matéria de que esquis formaste. Lembra-te, ó Deus, se és pó para humilhar-te. É como teu baixel sempre fraqueja, nos mares da vaidade onde peleja, te põe em vista a terra onde salvar-te. Alerta, alerta, pois que o vento berra, se assopra a vaidade e encha o pano. Na proa a terra tens, a maina e ferra. Tem o lenço mortal, baixel humano. Se busca a salvação, torne hoje terra, que a terra de hoje é o porto soberano. Então, olha aí, uma poesia religiosa, a referência a Deus, a sua igreja, faz referência claramente ao catolicismo, a ideia de que o homem é barro, é terra, mais uma vez essa efemeridade da vida, não é? Ou seja, nós não somos nada, a gente é terra, vai voltar para a terra, não é? E essa, se assopra da vaidade e enche o pano, essa representação, essa metáfora, que nós somos esse naviozinho que quer ir embora, essa imponência, é uma metáfora bem construída aqui também, nesse poema, ok? Agora vamos ao texto de número 3.
que descreve o que naquele tempo era a cidade da Bahia. Lembrando, tá bem feinhazinha a imagem, mas nós aprendemos que na poesia barroca vai ter justamente essa crítica social, esse olhar dele, né, para a cidade da Bahia, que é escrita com H, né, no português, e a Bahia seria essa volta, né, essa lagoa grande, um braço do mar, né, e em português mesmo é escrito B-A-I, acento no I e um A, Bahia. Só que no português brasileiro de hoje o nome ficou com H, né? Então vamos a mais um soneto do Gregório de Matos. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar carbana e vinho. Não sabem governar sua cozinha, olha aí a crítica, e podem governar o mundo inteiro. Olha, tá vendo aí a crítica social? Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrilha, para levar à praça e ao terreiro. Mudou muita coisa, né? Hoje ninguém mais, né, tem essa postura, né? Muitos mulatos desenvergonhados, né? Trazidos sobre os pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Picardia é uma enganação, né? É a representação do negro, né? Estupendas usuras dos mercados, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Olha aí a representação da Bahia que o poeta faz, como é interessante. Pois é, então é isso. Nós conhecemos aí a poesia do Gregório de Matos. É importante lembrar que nós temos aqui a visão de um homem do século XVII, 1600, onde o termo racismo nem existia, certo? Um homem culto, então esse homem estava ligado, via a questão da efemeridade da vida, né? a morte, né? E tudo, o carpe diem, esse conceito, né? De aproveita enquanto tu és jovem, né? Essa temática, e tudo isso a gente encontrou aqui. Tudo bem? Agora vamos às atividades.